Fala, meus queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais uma aula de Biologia Molecular do curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. Na aula de hoje, nós estaremos estudando sobre PCR e quantificação de ácidos nucleicos. Essa é a aula de número 3 da sua apostila. Pegue já o seu material e venha conosco aprender um pouco sobre a reação em cadeia da polimerase. Então, o que seria a reação em cadeia da polimerase? Do inglês, PCR, significa então a reação em cadeia da polimerase, que nada mais é do que uma replicação in vitro de sequências específicas de DNA. É uma reação enzimática, no qual a DNA polimerase ela constrói novas fitas de DNA a partir de uma fita molde. Então, como nós estudamos nas aulas anteriores, principalmente sobre a duplicação do DNA, nós sabemos que antes do processo do ciclo celular de divisão, há um momento da duplicação do DNA. Isso em organismos biológicos, tanto em eucarioto quanto em procarioto. Mas se eu desejo duplicar, clonar, multiplicar cópias de DNA in vitro, como eu posso fazer? Eu tenho que usar todas as enzimas que em vivo são utilizadas ou eu utilizo uma outra técnica? Então, essa outra técnica, a resposta para isso é a reação em cadeia da polimerase, a PCR, que faz essa clonagem, essa duplicação, multiplicação de cópias de DNA em um microtubo de ensaio, tá bom? Qual o objetivo da reação em cadeia da polimerase? Então, o objetivo é amplificar. Toda vez que nós falarmos amplificar, você pode entender como amplificar, propriamente dito, clonar, multiplicar, criar cópias. De quê? De um gene específico, de interesse para diferentes fins. Então, imagina, olha só, que aqui seja o genoma de um organismo inteiro, não é? O conjunto de genes que compõe aquele organismo. E você tem interesse apenas em um gene, por exemplo, o gene lá da insulina, ou o gene de um anticorpo que aquele paciente tem que neutraliza um determinado vírus. Então, como você vai fazer? Você precisa amplificar, gerar números de cópias daquele seu gene. E quem faz isso in vitro é a reação em cadeia da polimerase, certo? Então, a primeira pergunta do estudo dirigido é: descreva ou defina o que é a PCR e qual é o objetivo desta técnica. Bom, relembrando um pouquinho do nosso assunto, né, dos ácidos nucleicos, em especial o DNA, que é o objeto da reação em cadeia da polimerase, lembramos que o DNA ele é feito de 4 bases nitrogenadas diferentes: adenina, timina, citosina e guanina. A citosina e a guanina se ligam por 3 pontes de hidrogênio, enquanto a adenina e a timina por apenas 2. E assim é formada a dupla fita de DNA, ok? Bom, como nós falamos na aula anterior também, o DNA ele tem uma propriedade biofísica muito importante, que é a capacidade de desnaturação e reenovelamento ou renaturação do DNA. O que quer dizer isso? Que é possível aquecer as moléculas de DNA até determinada temperatura, por exemplo, até 90 graus, e ao baixar a temperatura novamente, essas fitas elas novamente se pareiam, adenina com timina, citosina com guanina, reinovelando a molécula de DNA. Então é uma característica muito interessante e que possibilita a técnica de reação em cadeia da polimerase. Como vocês verão, seria praticamente impossível fazer a técnica se nós não utilizássemos a temperatura para abrir as fitas e depois para fechar as fitas, ok? Bom, a replicação do DNA em vivo ela é unidirecional, ela é semiconservativa e unidirecional. Quer dizer que semiconservativa porque cada fita vai dar origem a uma nova fita. Então, as duas fitas, 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, é usada como molde
para a DNA polimerase formar as novas fitas. E ela é unidirecional porque ela vai sempre no sentido 5' 3' da fita nova que está sendo produzida. Já a PCR, novamente, reforçamos que é a replicação in vitro de sequências específicas de DNA. Então, basicamente, nós precisamos ter a sequência de DNA que nós queremos, a DNA polimerase, os DNTPs e o primer. Claro que existem outros reagentes que eu vou explicar no decorrer dessa aula. Então, essa replicação in vitro do DNA, ela ocorre de forma cíclica, onde nós aquecemos o DNA para que ocorra a desnaturação, a abertura da fita. Depois, baixamos um pouco a temperatura para que ocorra o anelamento dos primers. Lembra que os primers são sequências de RNA, lá no caso da duplicação de DNA em vivo, são sequências de RNA feitas pela RNA primase, né? Que vai lá e coloca essa sequência de RNA que marca onde começa a duplicação. Aqui também nós usamos primer. Então, o primer, ele se anela a fita, a DNA polimerase reconhece a região do primer e começa a formar a fita complementar. E aí é feito o aumento da temperatura, no qual a DNA polimerase trabalha, e depois, novamente, a desnaturação a 95 graus, anelamento dos primers entre 50 e 70, extensão aos 72, que é a ação da polimerase, e depois desnaturação de novo. Por isso que é uma reação cíclica, porque ocorre em ciclos, ok? Bom, diferente da técnica in vivo, né? A PCR, essa amplificação do material, duplicação do DNA in vitro, ela não precisa daquele tanto de enzimas que nós encontramos lá na duplicação do DNA in vivo. Por quê? Porque essas enzimas aqui, se vocês lembram, né, elas estão ligadas à abertura da fita e à manutenção da abertura da fita para que a DNA polimerase possa trabalhar. A exemplo, por exemplo, a topoisomerase, ou também chamada de girase, que é aquela enzima que vai tirando as torções da fita para que a forquilha de replicação possa continuar. Da mesma forma, a primase na construção dos primers, a helicase na quebra das pontes de hidrogênio. Então, todas essas proteínas, essas enzimas, elas são substituídas basicamente por um gradiente de temperatura, que é aquilo que eu disse, 90 graus, 50 graus, 72, 90, 50, 72. Esse ciclo de temperatura faz com que as fitas se abram no momento propício e se feche nos momentos propícios sem a necessidade de uma ação enzimática. Então, a segunda pergunta é: qual é o papel da temperatura na PCR? Seria possível realizar uma técnica sem o gradiente de temperatura? Seria possível? Então, respondam aí. Olha só aqui, mais uma vez, o gradiente de temperatura. Nós temos o primeiro aquecimento, que nós chamamos de desnaturação, onde ocorre aí a perda das pontes de hidrogênio, elas são quebradas. Entretanto, as ligações fosfodiéster, que são as ligações que mantêm a fita, os nucleotídeos da fita unidos, não ocorre nada, porque essas ligações elas são covalentes. Enquanto as pontes de hidrogênio, por não serem covalentes, elas são quebradas com menor gasto de energia, por exemplo, com o aumento da temperatura. Então, aumenta para 95 graus para que ocorra justamente isso, a quebra das pontes de hidrogênio e a abertura das fitas, certo? E aí, há a necessidade de marcar onde está o gene que vai ser amplificado, certo? Porque imagina que você pega uma amostra de um paciente, então você está, em uma última análise, coletando todo o DNA, todo o material genético daquele paciente, e dependendo da amostra ainda pode ter contaminantes, ok? Por exemplo, se você pega uma amostra de saliva de um paciente, então você vai ter o DNA das células epiteliais da mucosa bucal, você terá também vírus respiratórios que possam estar ali, então DNA de vírus, você vai ter DNA de bactérias, né, da flora bucal daquele paciente. Então, é
um pool de DNA e você quer com a PCR amplificar um único gene. Então o primer é isso, ele vai ligar na região 3' do gene de um lado e na região 5' do outro. Então nós temos aí o primer fold e o primer reverse, ou primer sense e o primer antisense. O primer fold é aquele primer que se liga na fita no sentido 3', 5'. E o primer reverse é aquele que se liga no 5', 3'. Ok? Então esses primers ou iniciadores são muito importantes. Aí você pode me perguntar agora, professor, lá na aula de duplicação do DNA, quem constrói os primers é a primase. E aqui, quem constrói os primers? Bom, como cada gene vai necessitar de um primer específico, você manda a sequência do gene, ou você pode inclusive já mandar a sequência do primer para a empresa, e a empresa, por síntese química, vai construir aquele primer. Então, quimicamente, ela vai adicionando os nucleotídeos, formando a sequência do primer, ok? Então, você não se preocupa com mais uma enzima, pelo contrário, você compra o primer. Lembrando que quem constrói o primer somos nós mesmos. Nós veremos na nossa próxima aula como fazer para construir os primers, tá bom? Então, qual é a função dos primers durante a PCR? É possível, então, fazer uma PCR sem primer? Bom, então olha só, um exemplo, nós temos aqui um DNA enorme, então imagina que aqui ainda continua a fita, isso aqui representa uma fita de DNA, né? As duplas fitas de DNA, perdão. E aí, olha só, mas existem vários genes aqui, mas eu só quero amplificar o gene da actina. Certo? Interessante que esse aqui é um gene satélite ou um housekeep gene, né? Que é um gene da casa. É um gene que sempre a gente amplifica quando nós queremos determinar a origem de uma amostra. Por exemplo, se é uma amostra humana, a gente usa a sequência para a actina humana, por exemplo. E aí a gente consegue sempre achar. Então eu só quero amplificar esse gene da actina. Como que eu faria? Construiria então um primer, certo? Então construí o primer, ok. Agora eu vou estabelecer a PCR. No primeiro momento, eu abro as fitas com a desnaturação, 95 graus. Depois, eu tenho a entrada dos primers. Os primers vão hibridizar. O fold está aqui, né? E o reverse está aqui, hibridizando, ligando-se à extremidade do gene. Tá vendo? Essa extremidade de cá e essa extremidade de cá. E aí, a 72 graus, aqui está a DNA polimerase, que começa a fazer a nova fita, certo? Mais uma vez, a reação é cíclica, ocorre várias vezes. Então pensa, você tem um gene, imagina que partindo de um único gene, na tua amostra está muito ruim, você só tem uma cópia do gene que está ali e você quer amplificar, você quer multiplicar essas cópias, certo? Partindo desse único gene, você faz então a PCR e no final você tem bilhões de cópias daquele gene. Por quê? Porque a reação ela é exponencial na base 2. Então, a partir de uma única fita, a partir de um único gene que tem duas fitas de DNA, você vai fazer mais duas. E aí você já tem 4. A partir de 4 você tem 36. Perdão, a partir de 4, 4 vezes 4 você tem 16. E aí depois é 16 vezes 16 e sempre exponencial na casa de 2, ok? Então o número de gene tende a aumentar exponencialmente, certo? Então aqui nós temos, olha, uma imagem real, a análise de um produto de uma PCR em gel, em gel, né, uma eletroforese em gel de agarose, ok? Então olha só, nós estamos vendo aqui o DNA concentrado, o DNA que foi amplificado nos ciclos dessa PCR. Então, olha só, se tu fizer 10 PCRs, talvez você não consiga nem ver ainda no gel de agarose. Mas à medida que você vai aumentando o ciclo, a repetição, já que é exponencial, você começa a produzir muito mais DNA. Só que olha só, olhando aqui, depois de 38 ciclos, você começa a ter um arrasto aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esse arrasto está mais evidente aqui. Quer dizer que a PCR, quanto maior o número de ciclo,
menor a especificidade da reação. Então você começa a ter muito produto aqui que não corresponde ao seu gene. Parte do gene, material sendo desnaturado bem aqui, certo? Então, geralmente nós ficamos entre 28 e 32 ciclos de PCR, tá bom? Quanto tempo isso demora, professor? 1 hora e 40 minutos, mais ou menos, de reação, até 1 hora e 40, às vezes 2 horas de reação, no máximo, tá bom? Quais são os componentes da PCR? Então, a primeira coisa que você tem que ter é a amostra do paciente, certo? Paciente, da planta, da bactéria, do organismo vivo que você quer amplificar o gene, certo? Eu digo até que antes dessa amostra, você precisa ter um planejamento racional do teu experimento. Para que você vai fazer PCR? Nós vamos ver daqui a pouco que a PCR ela serve para identificar doenças. Então, se você quer saber, por exemplo, se o paciente está positivo para a COVID, você faz uma PCR em tempo real, né? Então, você faz uma RT-PCR, que é uma PCR antecedida, né, por uma transcriptase reversa, ou transcriptase reversa PCR, né, RT-PCR. Então, se você quer ver se o paciente está doente, você faz uma RT-PCR. Se você quer amplificar um gene que você vai clonar depois, por exemplo, no caso da insulina, né? Então você aumenta, amplifica o número de genes, depois você coloca no vetor, faz a clonagem bacteriana, então você vai precisar da PCR nessa etapa. Você quer trabalhar com estudo de DNA, paternidade, você precisa fazer a PCR também. Então a primeira coisa, planejamento racional. Depois você precisa da amostra, onde está teu gene? Então você vai coletar essa amostra. Teremos aula também de como coletar a amostra biológica, tá certo? E aí, em seguida, você precisa também colocar nesse tubo, que aqui a gente representou com caldeirão, né? Os DNTPs, que são os tijolinhos, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Depois você vai botar também os iniciadores, que é a mesma coisa que primer. Você já estudou o seu gene, você já mandou a empresa construir o prime chegou, você diluiu, está pronto. Prime sense e antisense, ou fold e reverse, a mesma coisa. Você precisa também da enzima, DNA polimerase. Sem ela você não consegue fazer a reação. E você precisa do tampão da enzima. O que é o tampão da enzima? Não é uma tampa grande não, gente. É uma substância, né, hidroeletrolítica que tem o pH, a quantidade de sal necessária para que a enzima funcione, certo? Cada empresa tem um tampão diferente, porque existem várias TAC DNA polimerase no mercado. Então, tem várias enzimas, cada empresa tem um tampão diferente. E o cloreto de magnésio, que vai ceder aí o íon magnésio, que é o cofator da enzima. Lembra das aulas de bioquímica? O cofator ele possibilita que a enzima trabalhe na sua maior atividade. Então, potencializa a atividade enzimática. No caso das DNA polimerase, é o magnésio, que você compra na forma de cloreto ou na forma de sulfato. O legal é que tudo isso já vem no kit da enzima, né? O que não vai vir, obviamente, é a amostra e os primers, né? A amostra você tem que obter e os primers você tem que construir e mandar a empresa fazer. Mais uma vez está aí, ó, primer, que é o que se liga ao DNA, né? Ao gene que você quer amplificar. O template, que significa a mesma coisa que a amostra, tá bom? Então, é a amostra biológica que você coletou que tem DNA. Aqui a fita está sendo construída, a nova fita de DNA. Aqui a DNA polimerase que faz isso. Cloreto de magnésio, que é o cofator da enzima, que potencializa, efetiva a ação da enzima. E os tijolinhos utilizados pela enzima, que é o DNTP. E tudo isso está dentro do tampão, de uma solução que potencializa a ação da enzima. Quais são os componentes da PCR convencional, desta PCR que eu mostrei? É o que vocês devem responder aqui. Mais uma vez, olha as etapas, desnaturação de 90 a 96 graus, ok? Precisa, então, de uma enzima termoestável. Ora, lá no in vivo, imagina no organismo humano, as nossas enzimas estarão trabalhando na temperatura fisiológica, que é até 37, no máximo 37,5 graus. Agora, eu estou falando aqui que eu vou esquentar o DNA para abrir ele a 90 graus, ou até 96 graus.
Então, eu preciso de uma enzima que consiga se manter nesta temperatura. Uma enzima termoestável. Depois a hibridização ou anelamento dos primes e, por último, a extensão a 68 a 72 graus. Bom, antigamente não havia a enzima termoestável. E quando eu digo antigamente, eu estou falando da década de 80. Então está bem aí, né? Quer dizer, eu nasci ainda em 89, então era na época que não existia ainda, né? O que acontece? Se utilizava uma enzima que trabalhava a temperatura ambiente. Então, toda vez que você fazia a etapa de desnaturação do DNA, quando você passava para a etapa de 60 graus, onde você colocava o prime, você tinha que adicionar a enzima também. E aí aí você deixava por um tempo aqui, 3 minutos, e aí passava para 72 graus. Esse equipamento aqui é um banho térmico, ok? Onde você tem, olha, várias vasilhas, cada vasilha com uma temperatura diferente. Então, colocava a enzima a 60 graus junto com os primes, começava a extensão da fita, né? Ocorreu o anelamento, agora a extensão, 72 graus. E aí, quando você repetia aqui, essa enzima que você botou, quando chegava a 95 graus, já tinha perdido a função, né? Porque proteína, estrutura determina a função. E um agente que desnatura a proteína é temperatura. Então, a enzima perdia a função. E aí você tinha que botar, a cada ciclo você tinha que ir adicionando enzima, ok? Não cheguei a pegar a técnica assim, mas olha como ela era. E aí a sacada foi lá em 1988, quando essa equipe aqui, né, liderada principalmente por Carol Moores, eles encontraram uma enzima num organismo chamado termoaquático. Então, eles isolaram a DNA polimerase desse micro-organismo e eles observaram que essa DNA polimerase trabalha em alta temperatura. Então, ela consegue se manter a 90 graus, ela não desnatura. O que é esses termos aquáticos? É uma espécie de bactéria que habita naqueles geysers americanos, né? E aquelas regiões são regiões ricas, né? Regiões vulcânicas, aquelas águas são superaquecidas. Obviamente que aqueles organismos que vivem naquelas águas são extremófilos, né? São organismos que conseguem sobreviver em alta temperatura, em condições extremas. O termoaquático é um desses. Então, desse organismo foi isolado a enzima, claro, ocorreu a manipulação do DNA para que se produzisse em larga escala, e agora nós temos a TAC DNA polimerase. Essa é a enzima, ok? Então, TAC vem de termos aquáticos, né, que é o organismo, que já tinha sido descoberto lá em 1976. O que o Mullis fez foi uma aplicação prática a uma enzima desse organismo, certo? Olha aí os geysers, né? Quem já assistiu Pica-Pau já viu lá em Wellstone, né? No parque, as regiões onde tem geysers. Então agora, galera, agora nós conseguíamos otimizar ou automatizar a PCR. Esse é o cara, Carol Mullis, né? O cara que descobriu a TAC DNA polimerase, fez a patente com a Hoffman. Até hoje a Roche Hoffman produzem os melhores termocicladores, que vocês vão ver o que é. Ganhou o prêmio Nobel e ainda é surfista, né? Então tenha moral para que um dia você seja capa de uma revista científica sem camiseta. Valeu! Pergunta 5. Por que a descoberta de Carol Mullis possibilitou a automação da PCR? Por quê? Então é a pergunta para vocês. Aqui mais uma vez a reação, você produz, você faz a reação e depois você evidencia se ocorreu a reação ou não em gel, né? Em poliacrilamida em gel, seja ele de agarose ou em eletroforese em gel, seja ele de agarose ou poliacrilamida. Mais uma vez, olha aí, a fita normal, desnaturação 95 graus, anelamento 60 graus, os primes ou iniciadores se ligam, a DNA polimerase trabalha a 72 graus, é formada a nova fita, é repetido o processo até você ter bilhões de cópias, ok? Olha só, uma PCR para um gene e uma PCR para o outro.
E aí nós temos o gráfico do ciclo, olha. Todas as informações que eu falei para você, só que em ciclo. É isso aqui que o equipamento vai mostrar para vocês, o termociclador, certo? Por isso, olha, termociclador. É porque ele faz uma alternância de temperatura em ciclos, né? Lembrando que o ciclo pode ser até 40 ciclos, geralmente a gente usa de 28 a 32. Então, olha, 95 graus, desnaturação, depois baixa para 60 anelamento, depois 72 extensão, depois sobe para 95, começa um ciclo novo e aí sucessivamente. E esses aqui são os termocicladores que eu falei para vocês, que é o equipamento que consegue fazer isso. Está vendo como avançou bastante? Lá ainda era banho térmico e agora termociclador. Esse equipamento, e aqui a gente coloca os tubinhos, olha, aqui são vários modelos. Aqui você bota os tubinhos, pequenininhos, microtubos de 200 microlitros, certo? E ali dentro daqueles microtubos já está toda a solução. Você bota tudo, você bota aquele caldeirão que eu mostrei para vocês, enzima, template, certo? Primer, DNTPs, cloreto de magnésio, tampão, tudo ali. Fecha o equipamento, programa o equipamento para fazer os ciclos. E aí o equipamento que vai fazer aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, ok? Então você não vai precisar mais fazer manualmente. Olha aí, aqui mostrando em gráfico como que ocorre a produção das novas fitas, como eu disse, é exponencial base 2. Então, olha só, você tem bilhões de fitas produzidas em 30 ciclos. Você também não pode deixar lá ad eterno, né? Ah, agora eu vou deixar então um termociclador 100 ciclos. Porque chega um momento que a reação atinge o seu platô. Quer dizer, não se produz mais DNA. Ali já terminou, a quantidade já é suficiente. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece por vários motivos, né? Perda da atividade da enzima, porque eu disse que ela é termoestável, mas, pelo amor de Deus, né? 30 ciclos já é suficiente. Todas as enzimas, elas já estão ocupadas com a síntese de DNA, quer dizer, você usou todas as enzimas. Quando você abre a fita, você já tem muitas fitas, quando você abre todas elas ao mesmo tempo, todas as enzimas já estão sendo utilizadas. Acúmulo de produto amplificado, aí esse produto amplificado começa a se parear entre si, e aí você não consegue fazer mais a PCR. Gasto total dos reagentes, principalmente do DNTP, que você está usando para sintetizar novas fitas, mas você colocou um recurso finito ali, a quantidade finita. Então vai acabar. Acúmulo de pirofosfato, que é o produto da reação fosfodiéster. Competição com outros produtos, inibição pela quantidade de produtos produzidos. Então você tem aqui a fase exponencial, depois você tem uma fase linear e aí você atinge o platô e pronto, você não consegue mais amplificar mais nada. Geralmente o platô ele é atingido aí quando você chega próximo de 30 ciclos, por isso que eu disse que é suficiente. Então, qual é a aplicação da PCR? Eu já falei lá atrás, identificação de espécies, né? Então você tem iniciadores específicos para cada espécie. Olha aqui, nós estamos vendo aqui um molusco, né? E olha só como eles são muito parecidos, né? Esse com esse são muito parecidos, mas são espécies diferentes. Você consegue determinar isso se você amplificar um gene que é específico para cada espécie, certo? Diagnóstico molecular é o que nós estamos vendo todo dia na TV, né? A RT-PCR, né, que é a transcriptase reversa seguida de PCR, é a técnica utilizada para o diagnóstico da COVID-19. Então, olha só, é uma PCR, certo? Você utiliza sempre primes específicos para cada doença. Então, se você está pesquisando hepatite, você vai ter primes para diferentes vírus que causam hepatite. A, B, C, D e C. A, B, C e D, né? Você está estudando Covid, você vai ter um prime só para o vírus, para um gene do vírus Covid, certo? Do coronavírus. Medicina forense também. Então, quem matou quem? Sempre quando há uma cena de crime, é muito difícil não deixar material genético nessa cena. Ainda mais se foi um crime passional, acaba que a vítima tenta se defender e o DNA do opositor, do atacante, acaba ficando na vítima, nas unhas da vítima, fica no corpo da vítima. Se for uma cena de crime sexual, fica também nesse corpo.
Então, a partir disso, é possível identificar o quem, né, no caso, fez aquele crime, cometeu aquele crime. Então, você faz uma PCR e depois você faz a técnica de identificação, a técnica de paternidade, seguida, né, na verdade, a técnica de identificação, não é bem uma paternidade, né? A técnica de identificação da amostra, compara, então, a amostra do suspeito com a amostra da cena do crime, você chega no acusado. Teste de paternidade é um exemplo também de utilização muito importante. Quem já assistiu o programa lá da SBT, né? Viu como é que é. Então, de quem é esse filho, né? Tem o pai, a mãe e o filho. De quem é esse filho? Será que é desse pai? Só tem uma forma de saber, fazendo o exame de DNA. Então, olha, tem outras aplicações, né? Amplificação de fragmentos específicos para clonagem, para medicina forense, como eu mostrei, diagnóstico molecular, detecção de mutações é muito importante, identificação de espécies, análise de expressão gênica, filogenia molecular. E, gente, eu mostrei para vocês apenas o modelo da PCR convencional, inclusive o nome é esse, PCR convencional. Mas olha o tanto de técnicas que evoluíram de PCR. Né? Você tem Touchdown PCR, você tem a Nest PCR, Multiplex PCR, você tem PCR assimétrica, PCR inversa, QC, a Long PCR e PCR in situ, a RACE, a PCR digital, a transcriptase reversa seguida de PCR ou transcrição reversa seguida de PCR e a PCR quantitativa em tempo real. Vamos falar desses dois tipos específicos de PCR. Então, nós estudamos o convencional e vamos ver essa melhoria ou essa aplicação ou variação da técnica. Então, olha, a RT-PCR é justamente uma PCR que, antes de ocorrer, ocorre um negócio chamado transcriptase reversa. Lembra daquela aula que eu disse para vocês que alguns vírus são vírus de RNA? Então, um exemplo aqui, o vírus do HIV é um vírus de RNA. Então, uma forma de saber se o paciente tem o HIV é identificando no organismo desse paciente se ele tem o RNA viral. Uai, mas a PCR não é só para DNA? Sim, a PCR só é usada para DNA. Então, o que nós fazemos? Pegamos esse RNA do paciente, né? E aí fazemos uma reação chamada de transcrição reversa, onde você pega a fita de DNA, de RNA e transforma em uma fita de DNA que nós chamamos de cDNA, porque é o DNA complementar, certo? Então você pega o RNA mensageiro, transforma em cDNA. E agora o cDNA você usa na PCR convencional. Então, qual é a enzima que faz isso? É uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, o nome já diz, ela pega o RNA mensageiro e transforma em DNA. Usamos para o diagnóstico viral, então, pegamos o RNA mensageiro total do paciente, que pode ter o DNA viral, faz a transcrição reversa, então agora você tem cDNA, e aí faz a PCR. Se amplificar o gene, paciente HIV positivo ou paciente COVID positivo, por exemplo, certo? Se não amplificar o gene, então quer dizer que o paciente está negativo. Usamos isso aqui também para a análise da expressão de um gene, porque o que determina a expressão de um gene é a quantidade de RNA mensageiro que aquela célula tem. Então, se eu quero saber se o paciente está produzindo insulina, eu posso fazer uma PCR para ver se ele está produzindo insulina. Como? Eu vou saber se ele está expressando o gene da insulina na forma de RNA mensageiro. Então, é possível fazer PCR de RNA mensageiro? Não. Então, eu tenho que pegar o RNA mensageiro total do paciente, fazer o cDNA e aí sim, a partir dos meus primers, amplificar o gene da insulina. E se estiver amplificando e no quantitativo tal, eu digo que a produção está normal, certo? É um exemplo onde você pode usar essa técnica também para outra aplicação, certo? Como a expressão gênica, a análise da expressão gênica. Olha só aqui, mais uma vez, olha, eu dei um exemplo lá na insulina, mas olha a beta-actina, né? Que é o nosso house-keep gene, está em todas as amostras, então é um controle. E aí você quer saber se o paciente está expressando o gene, por exemplo, da ciclooxigenase, que são enzimas relacionadas à inflamação.
Então, olha só, esse paciente aqui está produzindo COX-1, que é o modelo 1 da enzima, e esse 3 e 6 aqui, no caso, o tempo, olha, entre o tempo 3 e 6 deste paciente, está produzindo bastante COX-2. Como é que eu sei disso? Pego o RNA mensageiro do paciente, faço o cDNA, faço a PCR com prime específico, e aí eu sei se está ocorrendo a expressão ou não. Então, eu consigo chegar à conclusão que esse paciente ele tem produção basal de COX-1, do tempo 0 até o tempo 18 não houve alteração no gel, e uma produção alta de COX-2, olha, no tempo 3 e no tempo 6, ok? Bom, qual o problema da RT-PCR? Difícil para padronizar, baixa sensibilidade, baixa resolução, pobre na discriminação entre produtos amplificados. Então, se você faz uma RT-PCR convencional, né, você praticamente não... você tem esses fatores de confusão, né? Você tem uma pouca quantidade de material amplificado, a técnica não é automatizada, então você tem uma dificuldade maior. E agora nós chegamos no outro modelo de PCR, que é a PCR quantitativa ou PCR quantitativa em tempo real, qPCR. Então é um método baseado na PCR convencional, só que com a presença de fluorófilos, né, que são substâncias fluoluminescentes, né, que vão, a partir de um comprimento de onda, emitir uma luz que é detectada pelo equipamento. Então, a diferença, a grande sacada dessa técnica é você colocar uma substância que toda vez que é formada uma nova fita de DNA na PCR, essa substância ela emite um sinal fluorescente e o detector detecta o sinal fluorescente e te diz, opa, aqui tem uma fita. E aí o equipamento, em tempo real, consegue dizer quantas fitas foram produzidas, certo? Isso é a qPCR, a PCR quantitativa em tempo real, certo? Aqui, olha só, mais uma vez, olha, quanto mais quantidade de produto tenho, mais fluorescência aquele produto está dando, e aí eu tenho como detectar, certo? Olha só aqui, ó, ela em tempo real mostrando a amplificação, cada ciclo de amplificação. Quanto maior o ciclo, maior o sinal, e aí eu consigo ter o quantitativo daquele gene. Para que serve essa técnica? Essa técnica é muito importante para aquele paciente que já é positivo, por exemplo, para HIV, então já deu positivo no exame de RT-PCR, e ele precisa fazer o acompanhamento, porque o medicamento ele elimina a carga viral, mas não elimina o vírus por completo. Então, você precisa acompanhar o paciente. E aí, a melhor forma de saber quanto de vírus o paciente tem enquanto ele está sendo tratado é a qPCR, que vai determinar, vai dizer quanto de vírus aquele paciente tem, a partir do número de amplificação de gene, do gene daquele vírus, foi o que ocorreu no processo. Então, dessa forma, se eu sei a quantidade final e eu sei que está exponencial na base 2, eu consigo saber quanto que eu tinha de vírus inicialmente. E aí eu digo, olha, ele tem X de vírus, isso é um diagnóstico dizendo que o paciente não está sendo curado com aquele medicamento, tem que trocar de medicamento. Ou que tudo está dando certo, né? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Essas aqui são as nossas referências, tá? Albert Snelson e esse curso aqui bem bacana lá da UFSC, né? Que foi o curso da Semana Acadêmica de Biologia de 2018. Acessem o link também se vocês querem conhecer mais. E muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!